depois. Cláudia, quando quiser, acho que já estamos na hora. Bem, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à palestra virtual da Fraternidade Espírita de Aldeia, desta tarde, 12 de dezembro de 2020. Nós temos a grata satisfação de receber conosco a Sinara, que nos traz um tema extremamente interessante e ainda pouco estudado, que trata do autismo e espiritualidade. Seja muito bem-vinda, Sinara, à Fraternidade Espírita de Aldeia. É um prazer enorme recebê-la. E antes de passar a palavra para você, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Eu convido todos a fecharem os olhos, para que a gente busque essa introspecção tão necessária para elevarmos mais um pouco os nossos pensamentos, sairmos um pouco das vibrações do plano material e buscarmos essa sintonia maravilhosa com a equipe espiritual da nossa fraternidade, da Fraternidade Espírita de Aldeia, pedindo a vocês, queridos irmãos, proteção, amparo para este momento, particularmente para nossa amiga, irmã palestrante da tarde de hoje, que se predispôs amorosamente a aqui estar conosco, tratando de um tema de interesse para todos nós, que envolvidos nas suavíssimas vibrações do nosso Mestre amado Jesus, e pedindo a Ele permissão, damos por iniciada a palestra pública da tarde de hoje. Que assim seja. Sinara, com você, a palavra é sua. Boa tarde a todos, a todas. Gratidão pelo convite, pelo acolhimento. Particularmente, essa é uma casa muito cara ao meu coração, porque a gente acompanhou os primeiros passos dessa instituição e a fundação dela. A gente acompanhou e chegamos a participar na primeira palestra pública. Nós estivemos aí com vocês. Então, é uma casa querida, né? Tem amigos queridos aí também. Então, a gente agradece pela oportunidade, pelo convite. Eu falo do Centro Espírita Luz da Verdade, é a minha casa do coração. Eu digo que eu sou trabalhadora de Jesus com atuação no Luz, principalmente, e é de lá, é desse lugar que a gente fala sobre o projeto TEA-TEA, que significa Terapêutica Espiritual Aplicada ao Transtorno do Espectro Autista. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema, de fato é um tema novo para todo mundo. Esse tema começou a circular entre nós no Luz da Verdade há 8 anos. Exatamente em razão da necessidade de uma família que fazia parte da casa e começou a buscar informações sem que nós soubéssemos que o filho tinha recebido o diagnóstico de que estava no espectro do autismo.
e começou a buscar nas casas espíritas algum tratamento, alguma orientação, alguma indicação, buscar na literatura. E o único livro que fala de forma mais aprofundada sobre o tema é o livro de Hermínio Corrêa de Miranda. É um livro base para os nossos estudos, é um livro base para quem quer trabalhar com autismo na casa espírita. É o livro Autismo, uma leitura espiritual. Nesse livro, Hermínio menciona muito o livro Alquimia da Mente, porque no livro Autismo, a leitura espiritual, ele esclarece ali, do ponto de vista neurofisiológico, como é que se dá esse processo, da ligação entre o perispírito e o corpo em formação, e quais são os elementos que passam a não funcionar muito bem. Então, ele vai detalhar um pouco esse tema no livro Alquimia da Mente. Então, Hermínio Corrêa de Miranda, para a gente, é aquele que a gente pede que acolha o projeto. Nós chegamos a encaminhar o projeto para ele avaliar quando ele estava encarnado, mas foi no período em que ele adoeceu e ele não teve a oportunidade de se pronunciar sobre o projeto. Sua filha deu um retorno, dizendo que ele, assim que pudesse, ele responderia, né, que ele tinha recebido o material, mas pouco tempo depois ele desencarnou. Então, a gente pede a ele que ele analise do ponto de vista espiritual, ele agora como espírito, e nos ajude a elucidar essa questão tão desafiadora que é esse enigma que ainda é o autismo. E assim esse processo começou há 8 anos. Tem alguém querendo entrar na reunião, a gente precisa ser admitido na reunião. Como eu estava numa reunião, quase que eu admiti aqui a entrada, assumindo o papel de host na reunião. Enfim, essa família começou a buscar informações, não encontrou, até que teve um momento que nos procurou e esclareceu para a gente o que se passava, o que estava acontecendo, e o diagnóstico da criança tinha sido muito, ao nosso ver, né, sem qualquer crítica assim, ao profissional, mas repensando como o profissional aborda o paciente, é algo mais ou menos assim, você pode se acostumando, porque seu filho vai se comunicar como um pêndulo. E isso foi muito chocante para a família, principalmente para a mãe, olhar à volta e dizer assim, eu não tenho perspectiva, a ciência não me mostra nada, então eu vou correr para o espiritismo. E foi buscar, então, fazer uma longa investigação, uma longa procura nas casas espíritas e também não encontrou respostas, até que ela chegou para conversar e nos explicou o que estava acontecendo e falando do seu lugar de dor, falando da angústia que estava carregando consigo e da falta de perspectiva, porque em muitos casos a gente observa, nós temos nesses 8 anos acompanhado cerca de 40 famílias, a gente observa que o diagnóstico é quase uma sentença de morte para muitas famílias, vivenciam um luto muito cruel, um desafio muito grande. E essa forma como a família recebe o diagnóstico, ela pode fazer com que a família se erga e caminhe buscando os recursos, ou ela trave, ela pare, ela se veja extremamente abalada com o cenário que se apresenta, sobretudo quando vem de um profissional altamente conceituado, respeitado. Então, começamos a buscar com essa família também informações, começamos a estudar o livro do Hermínio, começamos a estudar sobre o tema, mas um pequeno grupo da instituição, até então nada
havia sido disseminado para os outros trabalhadores, até para resguardar a dor dessa mãe, que fazia parte da instituição como trabalhadora e que não queria se expor, né? Já foi muito difícil para ela chegar e se abrir dessa maneira. A criança, à época, tinha mais ou menos, tinha perto de 2 anos de idade. Então, em uma das oportunidades, chegou um texto na reunião mediúnica orientando para que a mãe falasse fizesse um diálogo, conversasse com aquele filho, com aquela criança, com aquela filha, enfim, com aquela criança, conversasse nesses termos. E ela começou a seguir. Então, fazer a leitura do Livro dos Espíritos, no capítulo que trata da lei de sociedade, a leitura do Evangelho, no capítulo que trata do nascer de novo, o capítulo 3º, o capítulo que trata da família, dos laços corporais, da justiça da reencarnação. Então, alguns textos que falam diretamente ao ser reencarnante, ao ser reencarnado, para que ele possa compreender a oportunidade. E, sobretudo, as conversações de amor diziam, assim a gente chama essa conversa que foi orientada, que a família faça com a criança, conversação de amor, diga o quanto ela é importante, o quanto foi esperado, o quanto é amado, o quanto é querido, o quanto esse mundo é bom, enfim, tudo para que aquele espírito deseje ficar, deseje interagir. Porque o relacionamento social, a interação social, ela é muito afetada no autismo, né? A gente não está aqui trazendo conceitos, até porque eu não sou especialista do tema profissionalmente, eu sou estudiosa do tema na vertente da espiritualidade. E a interação social é um dos pontos chaves. Então, quando se fala ao espírito, né, para o quanto ele é querido, o quanto esse mundo é bom, o quanto ele pode contribuir aqui, enfim, isso é uma forma de convidá-lo para que ele fique, para que ele deseja estar, para que ele deseje interagir, para que ele acredite nas pessoas. E assim foram chegando outros textos, por médiuns que não sabiam o que estava acontecendo. Textos, inclusive, que a gente, ao final da psicografia, a gente via que era uma história. E era uma história que falava direto às estereotipias. Uma história que dialogava com os sinais e sintomas de quem está no espectro do autismo. E nós sabemos, né, e aí a Gladys Pedersen, que é uma escritora, pedagoga, um trabalho fabuloso na área da contação de histórias. Gladys foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ali desenvolveu o projeto Conte Mais. Quem trabalha com evangelização em geral conhece esse trabalho, né? Um trabalho que Gladys assim deu início com outras companheiras. Gladys está conosco já há algum tempo no projeto Tea Tea, porque ela teve oportunidade, em um dos momentos que ela, a nosso convite, veio participar de um lançamento de livro dela. Eu não me lembro se foi Bienal do Livro, se foi Fliporto, em que momento, porque ela veio várias vezes. E aí, uma das oportunidades, Gladys foi chamada a participar de um dos momentos que a gente assiste às famílias. Semanalmente, a gente tem um encontro com as famílias. E ali as famílias recebem a orientação, se é alguém que estava chegando, se era alguém que estava chegando, então, o momento de acolhimento, a fluidoterapia, a fluidificação da água e o passe, né, a fluidoterapia, orientando inclusive as famílias como fazer, porque todos os dias eles precisam fazer a aplicação do passe, ministrar água fluidificada, fazer a leitura do evangelho, são orientados a fazer o evangelho no lar, quer dizer,
Hoje nós temos o TEA-TEA como um programa terapêutico, dividido em 2 ciclos. E aí Gladys acompanhou um desses momentos e ficou assim muito encantada com o trabalho e tornou-se assim uma grande parceira do trabalho. E ela vem com a gente, ela vem nos orientando as famílias como contar histórias, qual a importância da contação de histórias, o personagem ali reencarnado, ele se vê naquele personagem da história, e ele muitas vezes ressignifica a sua história a partir do que está sendo contado. Então, todo um envolvimento nesse trabalho. Então, nós tivemos textos de orientação, né, da conversação de amor, trechos do Livro dos Espíritos para as famílias lerem, conversarem com aquele ser reencarnado, do Evangelho segundo o Espiritismo, histórias infantis e músicas também. Então, esse é o conjunto do projeto TEA-TEA, né? E TEA-TEA, todos os textos chegaram mediunicamente. Qual foi o nosso trabalho? Fazer a ponte, identificar quais são as conexões com a doutrina, qual é a base científica dessa orientação. Quer dizer, a gente recebia os textos e ia estudar, analisar e ver quais são as conexões com a ciência humana e com a doutrina espírita, para que a gente pudesse ter segurança do que estava fazendo, né? Então, nós começamos assim, aplicando a uma família. Depois de algum tempo, a gente passou a receber outras famílias, recebemos outras 2, ficamos com 3. Depois de, acho que quase 2 anos, nós fizemos um simpósio chamado Crianças Emocionais, e nós abrimos, então, a partir dali, informamos que os pais que tivessem interesse, a gente ia fazer uma apresentação do projeto. Então, as pessoas vieram, então, aí a gente ampliou o número de famílias. Foi no momento, acho que a gente recebeu, acho que 15 famílias, alguma coisa assim. E essas famílias com acompanhamento semanal. E nesse acompanhamento semanal, quando elas vão à instituição, quando elas iam à instituição antes, né, da pandemia, elas têm cada criança tem um caderno, e nesse caderno a família registra desde o ponto inicial, desde o momento inicial. Então, cheguei, fulano é assim, meu filho, e ela descreve com as palavras dela, conforme ela vê, conforme ela percebe o filho, ela descreve. E cada semana ela também vai naquele caderninho e faz o registro daquilo que foi, que ela considera que foi bom, daquilo que ela considera que não foi. As mudanças ou não. Então, ela fazia o registro. E nós temos, assim, registros de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, enfim. E é muito belo de ver como muitas vezes, 3 anos depois, 2 anos depois, a família nem lembra que aquele sintoma inicial, ela nem toca no assunto mais, e a gente vai fazendo, percorrendo, né, pelos cadernos essa história. A gente também precisava, como casa espírita, estar seguros, né? Precisávamos estar seguros daquilo que a gente estava fazendo, do que estávamos orientando, porque o autismo fala de muita dor. E nós não poderíamos agir de forma irresponsável, apresentando uma proposta terapêutica. Sempre a gente informa, não abandona o tratamento em hipótese alguma, se tem um tratamento médico, psicoterapia, TO, tudo continue, faça o que seu coração encaminhar, o que seu coração ditar. E a terapêutica do projeto TEA-TEA surge como uma alternativa, um complemento à
a essas terapias, ou uma alternativa para o caso da família, porque a gente tem famílias que não têm condições de buscar, não consegue espaço, não consegue no serviço público, muito difícil conseguir consulta com psiquiatra, principalmente um neuropediatra, alguém que seja especializado no tema. Então, é uma caminhada de muita dor das famílias que não têm recursos. Então, essa é uma recomendação e a gente deixa sempre muito claro, dê continuidade ao tratamento. Mas tem família que optou em só continuar, mesmo tendo condições e percebendo, né, o quanto de ganho a criança teve, decidiu, por vontade própria, eu vou continuar só com a TEA. E aí, essa mãe, ela é especialista em autismo, ela trabalha com a sua criança em casa e ela aplica a terapêutica. Mas isso não é uma orientação nossa. A orientação é a família decide qual é o tratamento e a nossa recomendação, se a criança faz tratamento, dê sequência. Em momento algum, abandone. Em momento algum. E aí a família vai decidindo com a caminhada. Então, eu quero me deter somente a alguns pontos e alguns casos, né? A gente tem o programa terapêutico composto por textos, que eu já falei, né? De conversação amorosa, textos do Livro dos Espíritos, textos do Evangelho, histórias que trabalham as estereotipias, tem mais ou menos 15 histórias, e músicas. E essa família vai ali, é um trabalho diário. Diário. Como seria em qualquer terapêutica. Quando a família chega e se surpreende, assim, mas todos os dias, com qualquer terapêutica seria assim no autismo. Tem crianças que têm vive um cenário de tanta terapia, de manhã está num lugar, de tarde está em outro, de noite está em outro, tá? Enfim, são tantas que muitas vezes essa família, essa criança, eles não têm tempo de convivência. E a gente percebe com a terapêutica que esse momento de convivência, essa conexão de amor que se forma, ela estabelece uma nova diretriz para essa família. E a gente diz assim, a terapêutica é para a família, não é para a criança, não é para o jovem, não é para a pessoa com autismo, é para a família, porque a família toda ela é afetada pelo autismo. Então, não tem como desconectar. Várias pessoas que chegam e várias que estão são espíritas? Não. Não é pré-requisito, mas é preciso compreender que é uma terapêutica de base espírita. É preciso compreender que a gente vai falar ao ser reencarnado, que aquele ser é um espírito, que ele traz uma história e que a gente deixa a história para trás como Deus deixou, colocando o véu do esquecimento. O que importa é daqui para frente. Então, a gente não procura. Qual foi a causa? Que importa? Quem de nós quer saber a causa daquilo que a gente está passando, se não é para solucionar? Quando a gente quer saber alguma coisa, é porque a gente quer olhar para frente. Então, se está com o véu do esquecimento e se não surge naturalmente, olhe para frente. E aí, nesse trabalho, a gente também passou, desde o início, a contar com uma reunião mediúnica voltada para a temática. Porque nós queríamos compreender, primeiro, dar o suporte às famílias, que muitas vezes chegam com um quadro obsessivo associado. Crianças que não conseguem dormir porque têm pesadelo, crianças que têm verdadeiro pavor, crianças que estão com uma carga medicamentosa assim, bastante significativa já para a idade. Então, a gente associou um trabalho de desobsessão. E nesse trabalho a gente começou a conhecer os casos.
a receber as informações daqueles espíritos que vinham. E a cada 15 dias, geralmente, um espírito que vinha contar a sua história, porque me tornei autista. E aí a gente ia compreendendo um pouquinho melhor e sair daquele eixo que dizia assim, a pessoa com autismo é aquela que cometeu muitos erros e a consciência culpada faz ela se encastelar. Então, a gente tem relatos, por exemplo, de traumas. Tem um relato, por exemplo, que para mim foi extremamente doloroso, eu não consegui esquecer. Naquele momento, eu fui a médium nessa comunicação e era uma criança que tinha verdadeiro pavor de gente. Ela sofreu, quando reencarnada, muitos abusos, muitas agressões sexuais. Então, ela ficou com verdadeiro pavor. Para ela, chegar perto de gente era motivo de muita dor. Então, esse trauma falava da condição em que ela buscava de mergulhar em si e dizer: eu não quero que me abracem, eu não quero que me toquem, tocar me dói, tocar me faz sofrer. Então, assim, casos que a gente foi olhando com outros olhos e com olhos de amor. O autismo, ele fala muito, e aí os casos foram inúmeros, o medo de reencarnar para não cair no vício das drogas. Eu não vou resistir, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. E muitos mergulharam numa condição autista porque era a forma de não interagir com as questões desse mundo e não vivenciar a tentação de cair novamente no vício da droga. Trauma de guerra, uma pessoa um espírito que veio relatar uma história, ele se voluntariou para um hospital de campanha. E ele viveu ali imagens terríveis de tortura. E ele desacreditou do ser humano. Então, assim, relatos vários que chegaram e que a gente passou a olhar e dizer assim, não há um autista, não é? Inclusive, vocês vão raramente me ouvir falar assim, o autista, porque os espíritos disseram muito claramente, ninguém é, nós somos espíritos, mas nós não somos dependentes químicos, nós não somos depressivos, nós estamos. Aquele ser que está reencarnado, aquele ser que está vivenciando aquele desafio no plano da imortalidade, ele vai voltar para escrever uma nova história e apagar cada vez mais, não é? Aquilo que deixou marcas profundas. Então, eu uso muito a expressão a pessoa com autismo. E isso, para quem está no meio, né, e vivencia o autismo enquanto ciência ou enquanto ativismo, rejeita essa expressão. Por quê? Porque ser autista hoje, reconhecido como autista hoje, abre uma possibilidade de ser alguém que tem uma inteligência fora do comum, alguém que pode fazer uma grande revolução, alguém que, né? Mas nós temos um espectro, é um leque. Então, não existe, da mesma forma como indivíduo, não existe um indivíduo igual ao outro, não existe também alguém que está no espectro do autismo que seja exatamente igual ao outro. Mas tem sinais que se repetem, não é? E aí da interação social, da comunicação. Então, são sinais que se repetem, que estão ali agrupados para a gente entender o que afeta mais, né? Então, nessas reuniões, vocês devem imaginar, a gente tem muito material para analisar, né? Muito material para estudar, muito material para escrever, e a gente está sempre nessa dualidade. A gente vai trabalhar em cima desse material, vai atender as famílias que estão batendo a porta. Então, a gente tem tentado fazer as duas coisas, buscado fazer as duas coisas, com grande esforço, né? Porque somos todos voluntários e a TEA é gratuita, e assim deve ser sempre, onde quer que chegue.
Nós recebemos, e eu estava justamente nessa reunião, nós recebemos há cerca de 6 anos, quase 6 anos, o apoio de um sistema floral chamado Gotas do Infinito. E esse sistema floral, né, fundado por uma pessoa que é uma querida, é alguém que entrega o próprio coração a essa causa, Dona Terezinha Zimbowski, de Santa Catarina. Para vocês terem uma ideia, agora ela formou gratuitamente terapeutas voluntários aqui para a gente trabalhar no Luiz. É uma pessoa que entrega o próprio coração ao que faz e não dava conta de atender os pedidos dos florais que ela fazia artesanalmente e resolveu, para continuar atendendo, criou a empresa e o que a lei permite que ela doe, ela doa. Então, foi assim que chegaram os florais ao Luz da Verdade para a gente trabalhar com as pessoas com autismo, com TEA-TEA. E por quê? E aí a gente coloca para as pessoas claramente que essa é uma atividade que a pessoa ela pode ou não querer aderir, ela pode ou não. Se ela quiser buscar o apoio da terapia floral, ela vai receber tanto a consulta do terapeuta, que ali, na verdade, a gente não está como terapeuta, a gente está como trabalhador de Jesus, atendente, e o floral também, gratuitamente. E essas crianças, esses jovens, como eles tomam muito medicamento para dormir, para acalmar, anticonvulsivante, enfim. E o floral, meu médico é acupunturista, endocrinologista, formado também em várias especialidades, e ele me disse assim, Sinara, floral é medicina do futuro, é medicina quântica, e as pessoas ainda não descobriram isso. Porque ele me perguntou o que é que aconteceu com os meus hormônios. Nessa idade eu não estou com os hormônios alterados, hormônio da menopausa. Eu disse, você está tomando o quê? Eu disse, estou tomando floral. Não disse que era o trabalho do Luiz, né? Ele disse, estou tomando floral. Ele disse, continue. E aí foi quando ele fez essa fala, né? E aí os florais chegaram assim, nesse contexto, para dar o suporte ao projeto, mas obviamente ele não ficou só para o projeto, né? Porque a dor graça no mundo, né? Mas para o projeto especificamente, os resultados são impressionantes, impressionantes. Por quê? Tem criança que não consegue não se dar bem, por exemplo, mesmo sendo algo natural, não se dá bem com a fitoterapia. Uma homeopatia que ela seja líquida, que ela tenha uma base alcoólica. Elas não suportam. Os florais que a gente utiliza para as crianças, eles são manipulados em água, porque eles não suportam o choque do contato com o conservante alcoólico. Então, tudo isso a gente foi sentindo. Então, para trabalhar a ansiedade, enfim, isso, e aí veio, na verdade, dar um suporte também para aquela mãe. A gente tem um grupo também de psicólogas que dão suporte às famílias, né, para aquelas que não conseguem pagar, para aquelas que precisam de apoio, porque eu não vou falar aqui, né, enfim, a gente leva só para os estudos de caso, mas são muitas dores. São dores que a gente não imagina, assim. E a gente, quando vai para um atendimento fraterno desse, para um acolhimento de uma família dessa, e eu posso trazer aqui, uma mãe chegou e disse assim, você quer saber se o autismo me faliu? Faliu. Eu vendi um apartamento para pagar o tratamento do meu filho. Né? Então, assim, você vê a busca desesperada, corrida contra o tempo, a corrida contra o tempo, porque quanto mais cedo você iniciar, melhor. Como tudo que acontece, quanto antes, melhor, né?
Então, assim, relatos muito dolorosos, muito desafiadores. Mas da mesma forma que na terapêutica convencional, na terapêutica espiritual, até a família precisa investir muito amor. E muitas vezes o que a gente vê, aquilo que a gente se depara é a situação da mãe que não consegue interagir com o filho. E aí a terapêutica vem dizer assim: olha, você precisa dizer ao seu filho quanto ele é amado. Mas eles trazem questões que eles não estão conseguindo ainda se tocar afetivamente. E isso vai sendo trabalhado, e aí essa mãe precisa de um suporte, o pai, o contexto. O pai quando fica, viu, gente? Peço até desculpas por essa fala, mas assim são muitos os casos em que o pai vai embora. São muitos os casos. E isso só aumenta a dor, muitas vezes da mãe até culpar a infelicidade dela, a separação, porque é o filho. Porque se o filho tivesse nascido de outra forma, ou tem mãe que diz assim, meu filho não era assim, ele não nasceu assim. Meu filho não tinha nada disso, eu quero meu filho de volta. Então, assim, trabalhar todo esse processo, mães que entram num estado depressivo muito desafiador. Então, todo um conjunto, toda uma rede que a gente acabou precisando buscar para dar o suporte a essa família, ao tempo em que ela vai ali trabalhando a terapêutica, se percebendo dentro daquele contexto, se percebendo nessa relação como uma grande oportunidade de reconstrução de uma caminhada. A primeira criança que foi aplicada a terapêutica, ela, poucos dias, a médica que atendia, a psiquiatra, a neuropsiquiatra, ela perguntou à mãe o que estava acontecendo, o que você está fazendo com essa criança. Aí a mãe disse, por quê? Porque a criança está pisando no chão, ela não pisava. E é muito comum você ver crianças que têm autismo andar na ponta dos pés, é o não querer a conexão com a terra, é o não entrar em contato. Entrar em contato com a terra é sentir-se reencarnado. Pisar no chão, tocar na terra. E aí ela disse, ele não estava pisando no chão, ele não pisava no chão, ele andava na ponta do pé, o que é que você está fazendo? Aí a mãe disse, eu estou trabalhando com ele em casa, mas não disse. E essa mãe optou por não dizer em momento nenhum. Nenhum. Essa criança foi melhorando a olhos vistos, porque essa criança apresentava e a gente fazia, né, uma avaliação na anamnese inicial, e ela apresentava 90% das estereotipias. E era de uma apatia, então ela não falava. Você tem uma ideia, a criança não pedia, estava com sede, não pedia água, não evacuava. Então ela precisava periodicamente ir ao hospital, fazer lavagem. Veja quanto sofrimento da criança também, não é? Primeira vez que essa criança pediu água à mãe, a mãe chorava de soluçar. Chorava. Eu me emociono cada vez que porque cada relato a gente sente também como sendo a gente participando do processo, né? A felicidade de cada mãe, a dor de cada mãe, a gente acaba sentindo também, né? Então, desculpem, mas eu me emociono e não tem outra forma. Então, essa criança começou a melhorar a olhos vistos, a olhos vistos. E ela virou a chave da apatia para a hiperatividade. O que é que a médica decidiu fazer? Sem conversar com a mãe, sem dizer dos riscos, enfim, passou para a criança tomar uma medicação para que ela pudesse acalmar. Bom, a mãe começou a administrar 15 dias, 16 dias de medicação, a criança voltou ao quadro inicial. Essa mãe chorava, desesperada.
porque o esforço dela naquele 1 ano e meio, mais ou menos, tinha ido por água abaixo. E agora ela ligou para mim, eu disse, o que é que você está fazendo? Aí ela me contou, eu disse, pare agora essa medicação, agora. E a criança fez assim, ele silenciou e disse para ela, eu nunca mais vou falar com você. E trancou-se. Gente, imagina a dor dessa mãe. A gente conversou, eu disse, você vai parar agora essa medicação. E você vai voltar para a médica e você vai explicar para ela o que aconteceu e você vai dizer para ela que interrompeu. Porque você está vendo claramente que seu filho regrediu. Qual é o problema de ser hiperativo? Qual é o problema da criança? Quantos de nós somos hiperativos? Quantos de nós temos ansiedade? E nem por isso a gente vai ficar controlando a base de medicamentos. Ela foi recomeçar. Toda a terapêutica, como se do zero fosse. Todo o trabalho novamente. Mas quando ela levou para a médica para relatar, e chegou lá com a criança que não olhava, não falava, não queria contato visual, não queria chegar perto, não queria... Regrediu, voltou àquele estado apático que a criança fazia, a médica olhou, aí disse, não funcionou. Naquele momento, a médica estava experimentando, né? Pensou assim, ele está muito agitado, ele está hiperativo, mas ela acompanhou o caso todo e viu que aquela criança ela não tinha expressão. Aí um espírito me falando assim, a nossa caminhada é assim, de um polo a outro. Ninguém vai para o ponto de equilíbrio. Sabe por quê? Aí ele dizendo, sabe por quê? Porque quando a gente vai de um ponto a outro, de um extremo a outro, a gente já passou pelo caminho, já passou pelo meio, já sabe onde está o ponto de equilíbrio. Mas nenhum de nós, sem percorrer essa caminhada, vai saber onde está o ponto do meio. Então, assim, ele foi de um extremo ao outro, era mais fácil, e o Espírito dizia assim, agora é mais fácil encontrar o caminho do meio, o ponto de equilíbrio, não é? Então, assim, calma, isso serviu como uma grande lição para a gente, para a mãe, né? Para a médica, pediu 1000 perdões à mãe, me perdoe, e se despediu dela, eu sei que, assim, fique à vontade, se quiser procurar outro profissional, eu vou entender, né? Eu não esperava, enfim, se desculpou. A mãe pensou e decidiu continuar com a profissional. Se não, eu vou continuar com ela. Eu vou continuar. E continuou, e foi exatamente essa médica que, nesse caso, e aí eu quero deixar claro, das 40 famílias que nós atendemos, esse foi o primeiro caso em que se aplicou a terapêutica, e esse foi o único caso das 40 famílias que a criança saiu do espectro. Para que ninguém fique pensando, né, que a gente está vendendo cura de autismo, divulgando, prometendo, melhor dizendo, né, porque é tudo gratuito, mas prometendo cura de autismo, nada disso. Foi a história daquela família. Foi o investimento daquela mãe. Depois que ela voltou, ela passou mais ou menos 1 ano reaplicando a terapêutica para que a criança voltasse ao estado inicial, e aí, passado mais algum tempo, a própria médica que havia dado aquele diagnóstico, que para a mãe chegou como diagnóstico, uma sentença de morte, né? A mesma médica deu o diagnóstico de que a criança estava fora do autismo. 3 anos e pouco depois, 4 anos mais ou menos depois, nem me lembro agora exatamente, peço que me perdoem por isso, mas eu não me recordo exatamente quanto tempo depois, mas a médica pediu novamente perdão e deu o diagnóstico de que a criança estava fora do espectro do autismo. Hoje essa criança, hoje já está quase
tá pré-adolescente já, né? Ela vem, apresenta hiperatividade, que mal há nisso? Que mal há nisso? O que precisava ser mostrado para a gente se mostrou. O investimento de amor que a família fez toda a diferença e a gente observa em todos os casos. Quanto mais a família se dedica a aplicar a terapêutica, quanto mais ela investe ali nessa relação, melhores são os resultados. Então, é um trabalho muito bonito, é um trabalho que toca profundamente meu coração. Agora, nesse período da pandemia, um espírito amigo nos disse assim, porque eu pensando, nossa, como está desafiador para quem tem criança em casa, para as mães que estão na escola, trabalho, tarefas domésticas, tudo junto. Ele disse assim, está desafiador para quem tem criança típica? Imagine para criança com autismo. Deem publicidade ao projeto. E aí a gente começou a se organizar. Ele, enfim, traçou, né, nos intuiu, e a equipe, como é que a gente deveria trabalhar em vários idiomas para colocar a terapêutica ao alcance de todos. E aí nós formamos uma equipe. A partir daí, uma pessoa chegou de Londres e pediu para participar como família e começou a aplicar a terapêutica. O filho é adolescente e o filho adolescente nunca tinha pisado na areia da praia porque ele não aceitava. O menino jogou bola na areia da praia 1 mês depois. A mãe não acreditava. Era uma criança, era uma adolescente que, assim, a cada 2, 3 dias ele estava sendo atendido pelo serviço de saúde por mutilação, por automutilação. E essa família passou mais de 1 mês sem precisar socorrer esse adolescente. E ela disse assim, eu não sei o que está... Eu nunca vivi isso na minha vida, nem imaginei que pudesse viver. Né? E aí, de tal sorte que essa mãe, ela deixou de ser apenas mãe e passou a ser voluntária no projeto. E hoje está aí como a pessoa que está à frente do projeto até a Londres. E semana que vem a gente vai atender, acolher 2 famílias, uma outra em Londres e uma na Finlândia, para poder começar a ir expandindo conforme seja a vontade de Deus. Nós temos todos os vídeos que vêm sendo produzidos no YouTube, na TV de Luz, tem uma playlist, Projeto Teaté, Autismo e Espiritualidade. Ali a gente explica sobre a terapêutica, ali a gente conta as histórias, fala como contar as histórias, como conversar, enfim. E semanalmente a gente vem fazendo encontros na quinta-feira à tarde, no YouTube, onde a gente aborda alguma questão voltada ao projeto, orientando as famílias que estão na terapêutica ou que querem conhecer. E no Brasil, a gente continua com assistência semanal às famílias na plataforma Zoom. A gente reúne as famílias na plataforma às quintas-feiras à tarde, depois desse encontro no YouTube. Então, no YouTube a gente faz 25, 30 minutos, dependendo, enfim, do tema. E depois as famílias vão para o Zoom, ali onde há um momento de acolhimento, onde elas se apoiam, compartilham os desafios da semana, e há um momento de vibração, fluidificação das águas. Esse aconchego semanal que a gente fazia aqui, que a gente não está podendo fazer presencialmente, e não sabemos quando vamos poder voltar, né? Então, eu acho que é isso, basicamente. Tem uns minutinhos, eu estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta.
É isso, gente, é o trabalho, e eu sei que essas sementes, elas chegaram ao Luz, mas não vieram para ficar no Luz, e essa era a minha grande angústia. Um trabalho desse não veio para uma família aqui, né? Enfim, e aí a gente sempre deixa claro, tivemos famílias, e o trabalho é lindo, é muito lindo. Só para fechar aqui, que eu me lembrei, as histórias, elas estão sendo ilustradas mediunicamente pela psicopictografia, e o médium não tem, a médium não tem contato com o texto, não sabe da história, ela não sabe nem o que está desenhando, e a gente sabe que tem contato com as histórias, que conhece. Então, assim, para a gente ver as conexões, é um trabalho muito lindo, muito, muito, muito lindo. Nós fomos buscar em orientações de Chico e de Divaldo qual era a base, se havia uma conexão. E aí Chico tem uma orientação à sombra do abacateiro, que fala exatamente, né, dessa conversação de amor, do que deve ser levado. Divaldo também trouxe essa orientação do que deve ser levado, e também fomos buscar na ciência, porque a orientação para a leitura, para a interpretação das histórias é para que se faça com a criança dormindo naquela primeira hora de sono, na fase hipnos, né? E a gente vai buscar na ciência a própria indução hipnótica, que é feita a partir de indução hipnótica positiva. Então, você leva essa mensagem, você grava ali, você imprime na mente do ser reencarnado aquela mensagem positiva, para que ele venha, para que ele abrace a sua encarnação, para que ele conecte a vida. É basicamente isso, amigos. Estou à disposição. Obrigada. Está fechado. Eu não te ouço, Cláudia. Vocês me ouvem? Estão ouvindo Cláudia também? Não, eu não te ouço. Obrigada, Kátia. E aí, minha gente, se a Fraternidade Espírita de Aldeia quiser implantar o trabalho, quiser o apoio nosso, quiser fazer essa parceria, a gente está à disposição, tá? Sinara, eu acho que a Cláudia está com um probleminha no microfone dela, Sim. mas assim, em nome de Cláudia e de nome de todos, a gente queria agradecer, né, a sua disponibilidade para fazer a palestra hoje, né, para estar aqui com a gente. Interessantíssimo projeto, espero que tudo dê certo, né, que isso se amplie, né, e tenha a publicidade realmente. Se depender da gente, a gente vai também repassar. Essa palestra vai ficar no YouTube também, para a gente poder, as pessoas que não puderam assistir no primeiro momento, né, elas também assistirem, né, as outras pessoas da casa, né. E o que a gente puder fazer assim para lhe ajudar, a gente também está à disposição. Para finalizar, a gente queria fazer a prece final. Geralmente a dirigente faz, mas nos problemas técnicos, né, que apareceram, né, aí eu queria fazer a prece final, simplesmente para agradecer a nossa palestrante de hoje, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, por tantos bons ensinamentos que aqui tivemos, e rogamos a proteção ao projeto, rogamos muita luz, muita paz, também a todos os trabalhadores dessa casa, que possamos continuar com coragem, firmeza de propósitos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Obrigado, Yusinara. Fica com Deus. Obrigada, amigos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E aí, se puder, eu gostaria também que fosse disponibilizada para a gente colocar na playlist da TV de Luz, lá
ficou um resumão do projeto, acho que vai ser legal também. Com certeza. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigada. Tchau.